Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos bastidores da ciência para entender uma coisa fascinante: como um novo argumento acadêmico é construído, sabe? É como montar um quebra-cabeça complexo usando peças que já existem. Vamos desvendar juntos esse processo. Então, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Pensa só, como é que alguém pega um mar de artigos, livros e pesquisas e consegue tirar dali uma ideia nova, um argumento que faz sentido? Não é só um resumo, não. É quase um trabalho de detetive. E para resolver esse mistério, existe uma ferramenta, uma técnica específica. O nome dela é revisão narrativa da literatura. É exatamente esse o método que os investigadores do mundo acadêmico usam para transformar um monte de informação solta numa linha de raciocínio forte, coesa e, o mais importante, convincente. Ok, então vamos começar entendendo qual é a missão aqui. O que, afinal de contas, significa fazer uma revisão narrativa? É bom a gente deixar os termos bem claros desde o início. E olha, aqui tem uma distinção que é super importante. Uma coisa é pesquisa bibliográfica. Pensa nisso como a primeira parte do trabalho de um detetive. Sair por aí coletando todas as pistas, todas as evidências possíveis. Já a revisão narrativa? Bom, aí é que a mágica acontece. É o ato que pegar todas essas pistas e começar a conectá-las, a tecer uma história, a construir um caso sólido e coerente. E pode acreditar, isso não é algo feito de qualquer jeito, não. Como o autor Gil coloca, é um esforço dedicado. O objetivo aqui é realmente aprimorar, ou seja, melhorar o que já se sabe, refinar as teorias que já existem. É como se a gente estivesse subindo nos ombros de outros pesquisadores para conseguir enxergar um pouco mais longe. E como toda boa investigação, tem que ter um método, um plano de ação, certo? Ninguém sai procurando às cegas. Na verdade, existe uma estratégia muito clara, que geralmente é dividida em duas grandes fases. A lógica aqui é bem interessante. É ir do mais denso, do fundamental, para o mais amplo. Primeiro, o pesquisador vai atrás das fontes primárias, que são a base de tudo. Depois, com essa base garantida, ele expande a busca para os grandes bancos de dados, para ter certeza de que nenhuma informação importante ficou para trás. Para ficar mais claro, na fase 1, a gente está falando de livros, teses, dissertações, sabe, aquele material mais profundo, que é o alicerce da discussão. Já na fase 2, a coisa se expande. A busca vai para as grandes bases de dados, como Cielo, PubMed, que são como bibliotecas digitais gigantescas, com milhares e milhares de artigos. É lá que se encontram as conexões mais recentes e específicas. Tá, mas com tanta informação disponível, como é que se encontra exatamente o que se procura? Bom, para isso, o pesquisador tem um kit de ferramentas bem poderoso. Vamos dar uma olhada em como ele funciona. A primeira ferramenta, e talvez a mais importante, são as palavras-chave, ou descritores, como são chamados no meio acadêmico. Elas funcionam como um filtro super preciso. Em vez de buscar por uma frase genérica, o pesquisador usa termos técnicos, como neurotransmissores, para ir direto na fonte e achar os documentos que realmente importam. Agora, a segunda ferramenta dá um verdadeiro superpoder para a pesquisa. São os operadores booleanos. Palavras simples como e ou que permitem combinar as palavras-chave de um jeito estratégico. É o que transforma uma busca comum numa verdadeira caçada cirúrgica pela informação. Olha só esse exemplo na prática. Quando o pesquisador usa o E, ele está dizendo para o sistema de busca o seguinte: olha, só me traga os artigos que falam sobre sistema nervoso central e, ao mesmo tempo, sobre neurotransmissores. Se não tiver os dois, nem me mostrem. Isso, gente, elimina um ruído gigantesco e foca só no que é essencial. É pura estratégia. Ok, então as pistas foram coletadas, as evidências estão na mesa. Mas juntar tudo isso é só metade da história. O verdadeiro trabalho, a parte mais artesanal, começa agora, a hora de montar o argumento final. Esse processo é quase todo intelectual. Primeiro, o pesquisador identifica e localiza as fontes mais relevantes dentro de tudo que encontrou. Depois, ele compila, ou seja, organiza essas informações. E aí vem o pulo do gato, a etapa mais crítica de todas: analisar e interpretar. É aqui que um novo significado começa a surgir daquele amontoado de dados. E esse é o ponto-chave. A revisão narrativa não é um robô fazendo um resumo. Como Marconi e Lakatos destacam, quem escreve tem liberdade. É a pesquisadora ou o pesquisador que vai escolher os estudos, que vai analisar e principalmente interpretar as informações. O autor aqui não é só um coletor de fatos. Ele é um arquiteto de ideias, um contador de histórias com base em evidências.
E o resultado de tudo isso, o produto final, é exatamente uma nova narrativa. Uma nova história que não saiu do nada, mas que foi cuidadosamente construída, tijolo por tijolo, sobre uma base sólida de evidências. É uma história que nos ajuda a entender melhor um pedacinho do mundo. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Se a construção de um argumento científico tem tanto da interpretação, da liberdade de quem escreve, o que, no fim das contas, faz com que essa história seja considerada verdadeira ou válida? É uma pergunta bem profunda sobre essa relação delicada entre os fatos, a interpretação e a nossa busca constante por conhecimento. Fica aí para a gente pensar.